Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para conversar com vocês sobre a disciplina de estágio supervisionado. É isso, né, pessoal? Passou tão depressa e olha que a gente já está na metade do curso. O estágio supervisionado, pessoal, ele é uma componente obrigatória. E aí nós precisamos ficar muito atentos para realmente cumprir essa atividade tão importante do curso. Como vocês sabem, ele tem uma carga horária, né, nos cursos de bacharelado, ele tem uma carga horária de 200 horas, e ele pode ser feito em 2 bimestres. Nós colocamos no sexto e no oitavo, desculpa, no sexto e no oitavo semestre, né, no sexto e oitavo termos. Então, uma forma de a gente ter um tempo hábil aí para realizar essas 100 horas de cada um. O estágio, ele tem algumas regras, ele tem um regulamento, ele tem documentos obrigatórios, e é preciso a gente ficar bastante atento com relação a isso. Vamos lá então, saber mais um pouquinho sobre o estágio? Bom, pessoal, então a carga horária é de 200 horas, de acordo com a legislação pertinente do assunto, e ele acontece então no sexto termo, com uma carga horária de 100 horas, voltado para as atividades de análise, e no oitavo termo, voltado para a atividade de processos, com a carga horária também de 100 horas. Destaquei, pessoal, algumas coisas referentes, algumas coisas importantes referentes ao que está no regulamento de vocês. Então, eu peguei o artigo 1, que ele fala que a atividade do estágio supervisionado encontra-se sustentada nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação na área da Química, no projeto pedagógico do curso, e também pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. As disciplinas estágio supervisionado análises e estágio supervisionado processos do curso de Química Bacharelado do Núcleo à Distância têm como objetivo, pessoal, objetivo geral, aprimorar a formação técnico-profissional dos estudantes por meio da aplicação de técnica de seu conhecimento teórico e prático obtido durante o curso de graduação na universidade. Então, o objetivo é melhorar ainda mais a sua formação, onde vocês vão aplicar os conhecimentos obtidos, tanto teórico como prático, no estágio. O estágio supervisionado, então, tem como objetivo específico também proporcionar o contato do estudante com a realidade do mercado, proporcionando-lhe confrontar as teorias estudadas com as práticas existentes no dia a dia, no mercado de trabalho, e, consequentemente, favorecer o seu aperfeiçoamento. Incentivar o desenvolvimento de potencialidades individuais empreendedoras, permitir o contato com cultura, diretrizes, organização e funcionamento de empresas públicas e privadas, entidades e instituições, contribuir com o desenvolvimento do espírito crítico voltado para o aprender a aprender, aprender a ser e aprender a fazer, complementar a formação acadêmica e profissional através do desenvolvimento de habilidades específicas do seu campo de atuação profissional, aplicar as normas de comunicação e apresentação de trabalhos técnicos, planejamento e relatórios. Então, veja, pessoal, que são muitas habilidades e competências que poderão ser desenvolvidas por vocês ao longo do estágio. Destaquei mais algumas questões que envolvem a realização do estágio. O estudante poderá cursar, né, o estágio supervisionado desde que esteja matriculado nas disciplinas. Então, que acontece no sexto e no oitavo termo. Os estágios, né, análise e processo, têm duração de 100 horas, de 100 horas, cumprindo ao longo do semestre letivo matriculado. É no mínimo 100 horas, pessoal, mas se vocês fizerem mais, não tem problema algum. O estudante estagiário deve assinar o termo de compromisso com a empresa, na forma da lei, para a realização do estágio. No artigo 4, ele fala que a jornada do estágio deve ser de no máximo 6 horas diária e 30 horas semanais, de acordo com a legislação vigente. Para o cumprimento da disciplina do estágio, o estudante poderá solicitar a equivalência da carga horária caso já tenha experiência de trabalho, no mínimo de 6 meses, comprovado na área da química, e que as atividades envolvidas se encontrem em consonância com as especificações da Resolução número 36 de 1974, né?
no qual a matriz foi feita, certo? Então, é possível, se você já possui experiência profissional comprovada, é possível, então, não fazer o segundo estágio. E a avaliação do estágio é só chegar lá e fazer? Não, ela passa por etapas, né? Então, o objetivo é você chegar na empresa e fazer o estágio, mas a gente tem um processo que envolve isso. A disciplina, pessoal, ela é semestral. Então, diferente de outras disciplinas que vocês estão cursando, ela vai iniciar no 8 de agosto e vai até 20 de dezembro, certo? E com isso ela foi dividida em 2 módulos bimestrais. O módulo 1, pessoal, o que, que vocês vão. Qual que é a etapa, né? É participar do diário de bordo da disciplina na plataforma Aprender. E essa etapa tem um peso de 6% da sua nota final. O diário de classe, o diário de bordo, pessoal, é um diário. Então, todas as etapas que vocês fizerem, vocês vão escrever no diário de bordo. Então, o contato com a empresa, a área. Então, um diário mesmo de todas as etapas do estágio. Vai precisar participar de 2 webconferências, que são as aulas ao vivo, onde a gente vai conversar sobre o encaminhamento, como que está sendo as tratativas do estágio, e depois vai ser a etapa da entrega dos documentos comprobatórios, né? Obrigatórios, desculpa, que é o termo de convênio, o plano de estágio e o termo de compromisso, assinados, né? Preenchidos e assinados pelas partes. O termo de convênio, pessoal, pode ser que não tenha necessidade. Se a universidade já tiver o convênio com a empresa onde você vai realizar o estágio, não tem a necessidade do termo de convênio. Mas o plano de estágio, que são as atividades que você vai fazer, e o termo de compromisso, eles são obrigatórios. Então, essa etapa, ela tem um peso de 5%. O módulo 2, que é do segundo bimestre, né? A gente vai continuar com a participação no diário de bordo, vai participar de 2 webconferências, que ali terão instruções e informações sobre o relatório, né? Então, por meio do relatório de entrega e assinados pelas partes, o relatório poderá conter informações sobre a empresa que o estágio foi realizado e quais as atividades envolvidas. E essa etapa terá um peso de 35%. Então, é o período de fazer o estágio e já começar a escrever o relatório. E uma segunda etapa, por meio da apresentação oral do relatório final de atividade, também via Google Meet, em data e horário definido pelo supervisor, que sou eu. A apresentação deverá conter informações sobre a empresa, no qual o estágio foi realizado e quais as atividades foram desenvolvidas, e também contar sobre as potencialidades e fragilidades do estágio. Então, o que, que o estágio te trouxe de bom, o que, que ele contribuiu para a sua formação e o que, que poderia ser melhor. E aí, essa etapa, então, vale 40%. O relatório, 35%, e a apresentação oral, 40%. Então, sumarizando, né, o módulo 1 do primeiro bimestre, a atividade 1 é o diário de bordo, a atividade 2 vai ser o envio de arquivo ou trabalho orientado com o convênio da empresa, os termos de compromisso e o plano de estágio, que eu vou disponibilizar os modelos para vocês. No dia 23 e no dia 13, nós temos uma webconferência para conversar sobre o encaminhamento do andamento do bimestre. Já o módulo 2, né? A atividade 3 também é um diário de bordo, 2 webconferências também para conversarmos sobre as tratativas do estágio. E depois a avaliação final do estágio, que envolve a entrega da documentação e apresentação oral entre os dias 25 e 17, o envio do arquivo ou trabalho orientado do relatório final das atividades e depois a apresentação ao vivo, né, do relatório final. Então, você vai apresentar esse relatório via Google Meet também entre os dias 25, na verdade, não é entre, né? É no dia 25 de novembro, que é um dia da semana, ou dia 3 de dezembro, que é um sábado, que daí fica a critério de cada um. E, então, a entrega do relatório final e a apresentação do relatório vai equivaler à prova com uma carga horária de 75 horas.
Então, o coração do estágio é realmente desenvolver as atividades, escrever o relatório e apresentar esse relatório oralmente. Então, lembrando que é uma disciplina semestral, então começamos aqui no dia 8 e ela vai terminar aqui no dia 5, por volta do dia 5 de dezembro. Então, fiquem atentos, pessoal, porque o período é solto, né? E a gente precisa ter em mente todas as atividades que a gente tem que cumprir no estágio supervisionado. Então, os meus contatos, eu que vou estar junto com vocês na supervisão, né? Então, os meus horários de contato, vocês têm, né? Os horários não, os meus contatos vocês têm, seja pelo WhatsApp ou seja por e-mail, né? E qualquer necessidade que vocês tiverem, eu estou à disposição. Lembrando que o estágio, pessoal, a procura do estágio, o local do estágio é de responsabilidade de vocês, mas é claro, do que for necessário, eu estou à disposição para colaborar. Então, é isso, pessoal. Acho que já dá para começar a mexer, a pensar onde que vai fazer o estágio, preferencialmente na área de análises, né? Mas é claro que se surgir alguma outra coisa da área, a gente pode fazer as adequações. Então, que dê tudo certo, que as expectativas com relação ao estágio supervisionado de vocês sejam maiores e muito produtivas e que realmente atinjam o objetivo que é melhorar ainda mais a formação de vocês. Então, mantenham em contato para a gente dar um encaminhamento. Todos os documentos, todas as informações também estarão na página da disciplina. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição e ótimo semestre para todos. Um abraço, tchau, tchau.